Glória a Deus pela tua vida, porque você está de pé, porque Jesus, Ele tem protegido você. Ele não vai perder você, não. Deus nos entregou a Jesus e Jesus não irá nos perder. Nós temos consciência da palavra que a nossa vida carrega. Que por causa do nome Jesus Cristo, seremos perseguidos. Porém, mentalmente, o Espírito Santo me traz aqui com um entendimento para o nosso olhar, para a nossa consciência. E saiba, não importa o quanto a perseguição tenha aumentado, saiba que Jesus, Ele está com você, Ele não vai te perder e o plano do adversário não irá se realizar. Não é uma palavra positiva, é as palavras de Deus. Porque quem te enviou, Ele está te protegendo. As palavras de Deus vêm nos dizer, lá em João 18, verso 8 e 9. Vamos ler o 8 primeiramente. Então Jesus disse, ouça com atenção. Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Jesus está se colocando na frente dos perseguidores. Fala, Jesus. Fala, Jesus querido. Fala a mim hoje sim. Aleluia, glória a Deus. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para a tua voz ouvir. Eu oro em nome de Jesus, para que o nosso interior se abra para ouvir a voz de quem nos enviou, a voz daquele que está em nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente. Tudo tem limite, diz o Senhor. A sua vida não está desprotegida. E mentalmente, há algo que quer nos enganar, que quer nos trapacear e nos fazer cair em uma armadilha. Jesus disse, vocês estão procurando a mim. Você está falando em nome de Jesus? Você está debaixo da proteção de Jesus para avançar, para prosperar, para chegar ao destino. O nosso destino é estar com Jesus. Então nós iremos chegar. Porém, o adversário, ele se põe na frente. Para quê? Para que eu e você venhamos a desistir. Eu não sei o que está na sua frente, o que veio ao teu encontro, porém Jesus se coloca na frente. Ouça, Jesus diz assim, deixe que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente. Não perdi nenhum dos que me deste. Quem era que estava vindo ali? Quem estava vindo no verso 3, tendo, pois, Judas recebido a escolta e algumas guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas.
Então veja, Judas, escoltas, armas, guardas estão vindo ali. E nós, se nós olharmos, porque é exatamente isso que o Espírito Santo ele ministra no meu interior, ele ministrava já há alguns dias, e com muito temor que eu trago esta palavra. Se nós olharmos, nós vamos dizer assim, quem está vindo atrás de mim é Judas. Quem está vindo atrás de mim, aqui é os guardas, né? Vamos dizer, quem está vindo atrás de mim é os policiais. Quem está vindo atrás de mim são estes. Porém, essa clareza que o Espírito Santo ele traz para nós, para o entendimento, para a nossa mente, porque é exatamente isso que o adversário quer. Ele quer que eu e você olhe para as pessoas humanas e diga, é este que está vindo atrás de mim. É esta que está vindo atrás de mim. Mas a palavra de Deus vem nos ensinar que Jesus fala. Lá em João 14, verso 30, ele diz, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo. Então veja, Jesus estava consciente de que quem estava realizando aquela obra é o diabo. Jesus estava consciente e falou, a obra que vocês querem realizar, a obra de me matar, a obra de me fazer mal, que está vindo contra mim, vocês são filhos do diabo. É o diabo que é o pai de vocês. Porém, mentalmente, eles acreditavam, né? Os judeus, os fariseus, quando Jesus fala essas palavras, que eles eram filhos de Deus. Que Deus é o pai deles. Então, mentalmente, eles acreditavam que Deus é o seu pai. Ele tinha essa paternidade. Porém, as obras deles revelavam a que reino eles estavam em submissão, que era o reino do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. E isso é muito real. Ali está vindo uma obra e Satanás ele está vindo por um caminho. Então ele está vindo por quem? Está vindo pelos Judas, pelos fariseus, pelos judeus que tramaram, que foram buscar em autoridades acesso em pessoas que podiam influenciar e executar o seu plano mental, a construção mental do engano. Então isso é verdade. De que ele usa pessoas humanas para realizar os seus planos, para vir contra você. E o que o Espírito Santo fala, exatamente isso, se o nosso olhar estivermos para os humanos e não para o reino que está vindo atrás de mim, de você, que é o diabo que está vindo, vem aí o príncipe do mundo, aí vem o príncipe do mundo. Então Jesus sabia, quem está vindo é o diabo. Então nós não lutamos contra os seres humanos porque nós sabemos quem está por trás destas obras e tem que ter maturidade para acolher esta mensagem, porque as obras são mais, as obras machucam, as obras colocam eu e você em situações difíceis, as obras ferem. Quando Jesus ele está na cruz, ele está com o seu corpo totalmente ferido. Então ali as pessoas amarram ele, as pessoas batem nele, as pessoas crucificam ele, e isso tudo é a carne. Por isso a importância de nós orarmos. Eu entendi isso com o Espírito Santo, eu aprendi. Se você ainda não está nesta posição, há esperança para você, porque eu aprendi. Eu aprendi, estou aprendendo, não é que eu não precise mais aprender. Devemos estar diariamente em oração, porque é sério. Aqueles que se deixam mentalmente ser usados para influenciar a vida de pessoas. E veja, eles nunca estão só. Traduzindo em uma linguagem para eu e você entender, então teria lá judeus, fariseus, Judas. Você vê que eles estão em conjunto e mentalmente eles se apoiam. Mentalmente eles se apoiam. O Espírito Santo falou algo agora. Tenha paciência com a sua irmã. Porque eu não estou dizendo que a obra, que
que pode vir para uma pessoa humana é fácil. Porém, quem é que está vindo com a obra? O nosso cérebro vai entregar. Quem está vindo é meu esposo. Quem está vindo é minha filha. Quem está vindo é meu parente. O olhar humano. Porém, devemos trazer para a nossa consciência que quem está vindo é o príncipe deste mundo, porque é uma obra dele. É uma construção mental que eu e você não tem controle, que as pessoas se deixam mentalmente. E algo que foi que o Espírito Santo falou agora. Tenha paciência. Aleluia. Veja. Quando Efésios 6,12 fala que nossa luta não é contra carne e sangue, tem algo aqui que o Espírito Santo falou. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. O que é isso? Eu e você não recebemos força, poder para realizar a obra que é de Deus. Não é uma obra carne e sangue, não é uma obra de resistência humana, mas é algo que Deus está nos capacitando, nos ungindo, nos favorecendo para realizar, para chegar. E não é que o adversário, ele quer que você não tenha os bens materiais. É um engano mental. Toda a afronta dele, todo o levante dele é para ter a tua alma. E ele toca em coisas, ele troca em pessoas, ele vem por essas obras, ele vem por esses caminhos. Por isso que eu e você devemos resistir. E não é fácil. Porque quem estava colocando as mãos em Jesus, quem estava causando dor em Jesus, era para aqueles a qual ele veio, falando numa linguagem que eu e você entenda. Porque ele não veio para os judeus? O templo é de quem? O templo é de Deus. Os homens construíram para Deus. Então ele é o filho legítimo daquele templo, para dominar aquele templo, para falar dentro do templo que os homens construíram com as suas mãos. Mas o dono do templo está sendo expulso do templo. O dono do templo estão colocando a mão dele, estão fazendo acusações falsas, estão fazendo maldade. Porque por mais que você fale, essa construção mental é tão veementemente que foi construída como? Foi construída no oculto, foi construída em reuniões, foi construída sem você estar. É obras que está na escuridão. É obras do mundo tenebroso de Efésios 6,12, que fala, contra os dominadores deste mundo tenebroso, mundos escuros, e eles estavam cegos. Eles estavam cegos. Então vamos continuar, porque eu creio que você já está entendendo esta palavra, que o Espírito Santo ele ministra para nós, porque o nosso olhar vai estar para as pessoas humanas e isso nos fere tanto mentalmente, fisicamente. Por quê? Porque geralmente a obra que ele vai trazer é quem está na tua mesa. Então, que obra o adversário estava trazendo? Ele estava trazendo uma traição. Ele estava trazendo o quê? Uma negação. Não, eu não conheço ela, não. Eu não conheço ele. Mas sentou na tua mesa. Ele estava trazendo uma obra de quê? Uma obra onde incitaram veementemente a carne e sangue. Eu quero ser exata nesta palavra. Por quê? Porque diante das situações, eu e você estamos sentindo uma pressão muito grande na carne e sangue. Muito. É uma pressão mental. Para que nós venhamos a fugir da situação. E ele usa essa arma. Golias, quando ele está na frente do exército, quando ele está nas suas falas, ele está afrontando a carne e sangue. Ele quer trazer o olhar para carne e sangue e tirar o olhar de Deus. E por isso o povo estava fugindo. Por quê? Porque a carne e sangue estava dominando. A mente não estava forte em fé. Forte em fé como? Forte de que pertence a um Deus, que esse exército é poderoso e que venceria aquela guerra, que Golias não é nada. Por quê? Porque Deus está com eles. Então o faraó, quando quer manter ali mentalmente aquele povo cativo, com muitos trabalhos, porque sabe do potencial que você tem de se unir e ir contra eles e eles serem derrotados. Por quê?
Porque Deus está com você. Então o diabo, ele sabe. Esses que ele tem mantido num cativo mental de muitos trabalhos, que não conseguem nem pensar em Deus, nem adorar a Deus, nem fazer nada para Deus, porque estão tão sobrecarregados mentalmente. A palavra nos revela, se você ouvir o vídeo anterior a esse, que foi postado no sábado, que Deus fala que iria tirar de lá o exército dele. Então aquele povo que está escravo é um exército. O povo que está parado é um exército na frente de Golias. Mas totalmente parado pela carne e sangue. E Golias usou o quê? A visão. Então isso é muito sério. Na crucificação, tenha paciência, Lilian, e ter essas palavras. Veja, eu estou falando aquilo que o Espírito Santo está trazendo. Eu vou entrar na parte dos versículos, mas mesmo que eu não colocasse, hoje está tão fácil, você botar lá no Google, né? Quando Jesus foi pego, aonde está? Então, tenha paciência. As palavras de Deus, aleluia, glória a Deus. Ali, quando Jesus está na crucificação, e ele está com o nosso corpo, que é frágil. O corpo é frágil. Essa carne e sangue é frágil. A pressão mental. Salva a ti mesmo. Desce da cruz. Prova que tu é filho de Deus. Então, essa pressão mental, carne e sangue, para eu falar o que o Espírito Santo está trazendo, é para que eu e você saia da situação e momentaneamente há um alívio da pressão mental, há um alívio da pressão física, sim? Porém, não se engane. Se nós se submetermos ao reino dele, iremos parar na cruz. Jesus foi parar na cruz em justiça. E Deus o tirou. Daniel foi parar na cova em justiça. Deus o tirou. Deus o livrou. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é justo. Eu não sei que obra de injustiça tem vindo contra você. Daniel disse, não foi encontrada em mim culpa, nem perante ti, rei, e nem perante Deus. Só é você colocar lá no Google, cova de leões. E Deus o livrou, porque Deus é justo. Deus, ele é justo. Então, se eu e você formos parar na cruz, na cova, dentro de uma prisão, por uma injustiça, como José, Paulo e Silas, Deus, ele vai agir para nos livrar. E ainda cooperará para o nosso bem, para quê? Para trazer uma salvação para a alma, daqueles lugares onde nós fomos parar. Porque nós, por amarmos a Cristo, não vamos reagir contra os humanos. E por isso vamos parar em situações difíceis, em situações que causam dor mental e dor física. É exatamente nessa simplicidade desta palavra. Porque quando você está ali na cruz, sangrando, doendo, a incitação é para que você saia daquele sofrimento. Então se submeta à vontade, ao pensamento, ao plano do adversário. E não permaneça crendo em fé nas palavras que Deus liberou. Quais? No mundo passais por aflições. É uma passagem. Mas a sua fé em Jesus, te dará vitória sobre as situações. Te fará vencer o mundo. É a fé nele. Então a nossa mente, ela não pode perder a fé. E a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Nessa parte jaz do maligno, se você for ver a tradução, exatamente fala do perigo que esse mundo ruim, desagradável, que causa dor e sofrimento nas pessoas, ele tem vários perigos à nossa fé. Porque não entenda, Jesus veio para nos salvar. Então, continuando ali, você está sob uma pressão muito grande mental e física, sendo atingido veementemente. Então, ali vamos dizer que você decide sair da cruz. Ali, temporariamente, você recebeu um alívio na mente e um alívio no corpo. Porque você acreditou naqueles pensamentos, de que você merece ser feliz,
e quer provar para as pessoas que superou e não fica nas situações, não resiste, não suporta, crendo que vai passar, crendo que tem um Deus que é poderoso, que não é indiferente à obra maligna, que vai defender você, que vai agir por você. Então você decide sair. Então ali naquele momento você tem uma alegria, você tem um alívio de sofrimento, mas não se engane. Aqueles que se submetem aos pensamentos do adversário, que não diz as consequências das escolhas. Que não diz as consequências das escolhas. Ele trará dor e sofrimento. Ele te colocará na cruz por se submeter ao reino dele, por se submeter à vontade dele. Como assim? Quando ele vai mentalmente ali conversar com Eva, e ela mentalmente começa a focar e olhar, eles trouxeram dor e sofrimento para ele, porque quem traz dor e sofrimento é o reino do mal, não é Deus. Deus, ele não quer o nosso mal. Aí você fala, Lília, e o povo no cativeiro? O povo estava fazendo obras mais. O povo estava fazendo obras mais. E por isso Deus permitiu, porque eles não quiseram dar ouvido. Então eles deram ali, se eu pudesse falar, uma legalidade para a Babilônia invadir. E Deus usou aquela situação para o bem deles. Eles não estavam indo para a Babilônia para serem maltratados. Mas quem estava na Babilônia, por eles estavam sob seu poder, eles agiram com injustiça, mas Deus tratou a injustiça da Babilônia. Então tenha certeza que a dor vai passar, que o sofrimento vai passar, que Deus ele te dará vitória sobre esta situação. A você que está em obediência, a você que está chorando, mas não desistiu, está suportando a dor, está suportando a afronta, está suportando a perseguição, está suportando as obras que o adversário tem trazido, porém tem usado pessoas humanas. Porém, a gente tem que lembrar que quem está vindo é o diabo. Então você está ali na cruz, passando por um processo ali no casamento. Ele te convence a desistir do casamento. E ali você, tem um alívio. Acabou ali o sofrimento. Aí você está passando por uma dificuldade financeira e está esperando no Senhor. Você não tem o que fazer. Jesus tinha o que fazer, não. Ele estava debaixo de uma palavra, ele sabia que aquilo ali era uma permissão, que o diabo não tem poder sobre ele. Tenha noção disso. Que Jesus está na sua frente. Jesus está parando alguém por causa de você. Uma obra adversária, uma obra do diabo. É a mim que você quer, Jesus está dizendo. Deixe ela ir, deixe ele ir, deixe ela ir. Deixe ele ir. Jesus está parando o diabo por causa de você. Por quê? Porque ele tem um compromisso. Ele tem um compromisso com a tua alma, um compromisso com a tua alma. E ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente. Não perdi nenhum dos que me deste. Não perdi nenhum dos que me deste. Então o adversário, ele quer uma reação quando ele traz a obra. Ele espera uma ação sua. E essa ação que ele espera é que você vá contra o humano. Não é uma receita de bolo, é oração, perguntar para Deus como agir nessa situação. Deus te dá a estratégia e você seguir com fé, porque você não vê qual é o resultado final, porém você sabe, Deus está comigo. Deus está comigo. E o adversário, ele traz suas obras e tenta mentalmente influenciar a tua mente para dizer, Deus não está com você. Deus não está com você. Há uma construção mental, por exemplo, de que estar com Jesus é um sofrimento. Você já observou as pessoas dizerem isso? De que estar com Jesus é sofrimento. Como se a traição ela só existisse
quem está com Jesus. A traição existe no reino, porque a traição é uma obra do diabo. O abandono, a rejeição é uma obra do diabo, do reino dele. Agora, em Jesus, essas obras, elas são colocadas para a superfície. Para quê? Para Deus destruir. Para Jesus destruir essa obra maligna. Vou falar devagar. A pessoa está traindo, está abandonando, está rejeitando, está realizando as obras do mal. Está no reino dele. Para que ele vai expor? Se ele quer a destruição da pessoa. Porque ele vai te colocar na cruz. E ele vai te deixar lá sofrendo o castigo e a punição pelas decisões, pelas obras que mentalmente você decidiu e executou. Que mentalmente você decidiu e executou. Agora, no reino de Jesus, as obras, as reuniões, as coisas ocultas, Jesus traz para a luz. Traz para a luz a traição, traz para a luz a rejeição, traz para a luz o abandono, traz para a luz a fofoca, a calúnia, a mentira. Para quê? Porque no nome dele, esta obra que está se realizando será destruída, nos diz o Senhor. O reino de Jesus destrói a obra maligna. É por isso que o diabo, ele quer matar eu e você. Por causa deste nome que está em nós. Deste nome que está em nós. E nos faz vencer o mundo. E nos dá vitória. A fé em Cristo. Aí você está no casamento e descobre uma situação difícil. Uma traição. Ou você é abandonado por alguém. Ou você descobre uma fofoca. O adversário, ele espera uma reação. E a reação que ele espera é que você vá lutar contra os humanos. É essa a reação. É que a nossa mente, pela obra que está sendo vinda, a gente fique tão cego também que vá contra aquele humano. E quando a gente vai contra aquele humano, realizar uma obra, aonde que está essa palavra? No verso 10 diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então ali, a obra que Pedro está realizando de matar, de ferir, de machucar, ou seja, quem é que causa uma obra maligna, uma obra ruim, desagradável, sofrimento, dor na vida das pessoas? O diabo. Então ali quando ele puxa a espada para ferir, para machucar ou para matar, eu não sei o que poderia acontecer. Ele está participando de uma obra do reino do diabo, que é o diabo que faz isso. É o diabo que age desta maneira. Que quer trazer dor, sofrimento para pessoas humanas. Querem fazer umas às outras brigarem entre si. Então Jesus repreende Pedro. E Jesus me traz aqui, com esta clareza mental. Porém, não estou descartando a dor e o sofrimento, que é a nossa resistência diante das obras, que nós temos certeza que o diabo está por trás dela. Porém, falando novamente, Jesus diz: deixem que estes vão embora. Deixe que estes vão embora. Por quê? Jesus diz no verso seguinte: não perdi nenhum dos que me deste. Então o diabo está vindo com uma obra para te matar. Porque a obra dele é para te matar. A obra que ele quer é matar você. Por isso vem a situação difícil. Porém, Jesus se coloca na frente: deixe ela em paz. Deixe ele em paz. É a mim que você quer. Nós somos perseguidos por causa do nome dele. E ele se coloca na frente. Por quê? Porque ele não vai perder você. O diabo, ele quer matar a tua alma. Ele quer matar a tua alma. Então, ele quer matar a tua fé em Jesus. Roubar os bens preciosos da tua alma. Então, ele espera uma reação. E qual deve ser a nossa reação? Lá em Isaías 53 fala que Jesus, ele intercedeu pelos pecadores.
levou sobre si o pecado de muitos, não foi de todos, de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por que levou sobre si os pecados de muitos? Porque tem que haver o arrependimento. Tem que haver o arrependimento, tem que haver a confissão. E aí Jesus está levando sobre si os nossos pecados. Lucas 23, 34. Ele ora dizendo: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Mas claro, não é uma obra fácil. Essa oração não é feita da carne e sangue, mas o Espírito Santo, ele te conduz nesta oração. Quando verdadeiramente o nosso olhar está para o reino que está vindo contra nós. Para o reino que está vindo contra nós. Porque se nós fizermos o mal, estamos dando legalidade para que o mal venha até nós. Estamos dando legalidade para que o mal venha até nós. A palavra de Deus diz que Jesus... Lili, como é que eu devo fazer a minha oração? Lá em João 17, 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Eu vou ler para você. Quando eu estava lendo a palavra, o Espírito Santo falou assim... Quando nós falamos de nós sairmos, né, do sofrimento temporariamente da cruz. Uma dificuldade no casamento, aí você abandona. Você está fugindo da situação. Está fugindo de enfrentar, né, Golias. E o que o pai fala para mim é que a pedra que vamos estilar o estilingue é na cabeça de Golias. De quem? Do diabo, no nome de Jesus. É esta cabeça que nós devemos ir contra o diabo e não contra os seres humanos. A pedra é na cabeça dele. E o que fará vencer? Por acaso Davi podia vencer Golias com a pedra? Não. Davi estava com Deus. Deus estava com Davi. Deus estava com aquele exército. Porque aquele exército é o seu povo. É o povo que ele ama. E eu e você... Deus ama a mim e a você. Então atire a pedra na cabeça de Golias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque só Jesus pode destruir a obra maligna. Então, a palavra de Deus diz, Pai, 17 e 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, então a nossa oração é que o nosso marido, os nossos filhos, os nossos familiares, eu não sei quem o adversário e por quem a obra dele está vindo. Mas a nossa oração é que o Espírito Santo nos ajudará. Não é da carne e sangue. A carne e sangue não quer orar assim. Ela quer vingança, ela é sanguínea, ela é sanguinária, ela quer sangue, ela quer terror, ela quer bagunça, porém não estamos mais sobre o domínio da carne e sangue, mas sobre o senhorio de Jesus Cristo. E nós cremos que para que possamos até parecer para os humanos frágeis, mas eles podem não ver o que está em nós. Mas Deus, Ele está conosco para nos defender e destruir a obra maligna. E o Espírito Santo fala que muitos têm perdido guerras. Muitos têm perdido guerra. Muitos vivem dizendo que só vivem em sofrimento e não avançam e não prosperam e não conquistam nada. Mas estão na casa de Deus. E eu estive essa semana em um ambiente que eu vi uma pessoa que diz, né, que é cristã.
E eu tava nesse ambiente, eu ouvia a fala e falando só assim, né? Da vida dos outros, eu tava inquieta já. Enfim, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou, tá vendo, filha? Então por que Jesus Cristo não destruiu a obra maligna que está instalada na vida dela? Porque a própria pessoa está no reino e realizando obras malignas, com sua vida totalmente com legalidade. Não está orando da maneira certa, está olhando para os humanos, está falando dos humanos, está dando o seu ventre para fofoca, o seu ventre não tem palavras, seu ventre não tem água viva, o seu ventre só tem morte, 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 morte. E muitos estão assim na igreja, muitos, muitos. Então a nossa oração é, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, onde eu e você está, liberdade mental, salvação, aonde eu estou, aonde nós estamos, que aqueles que são nossos, que Deus nos deu, que também possam chegar a este lugar de salvação, libertação, de entendimento espiritual, de saírem da cegueira, de Deus quebrantar o coração destes. Por quê? Porque tudo que eu e você somos hoje não é uma construção da carne e sangue. É um operar do Espírito Santo de Deus e do seu poder. Então a gente não pode esperar que pessoas humanas que não conhecem a verdade, que não conhecem a Cristo, parem de nos perseguir, os Saulos. Porque Jesus precisa ter um encontro com estes. Como Jesus está dizendo, ele parou e disse, deixe que estes vão embora. Como ele parou na frente de quem? De Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Não está perseguindo você, está perseguindo Jesus. E Jesus se coloca na frente e trata com aqueles que mentalmente tem dado seu ventre para realizar obras más, para matar pessoas, para fofocar de pessoas, para trair pessoas, para abandonar pessoas, para expulsar pessoas do ambiente, para realizar obras más. Jesus se coloca na frente para destruir a obra, essa construção mental que o adversário colocou na mente destas pessoas. Só Jesus expulsa demônios. Eles não saem, tem que ser expulso. Mas no nome de Jesus ele sai, para que vejam a minha glória que me conferiste. Então porque Deus ama você e eu, Pai, tu me amas. Tu amas a vida deste, eu oro para que eles possam ter um encontro com Jesus e possam se arrepender dos seus pecados, e possam se envergonhar dos seus pecados, que possam olhar as suas obras, porque aí quando nós temos visão espiritual e aí nós começamos a entender as obras malignas, nós sentimos vergonha das práticas, quando mentalmente estamos arrependidos, quando mentalmente estamos quebrantados. Lilian, onde está esta palavra? E eu quero frisar que não é fácil. Pai, diga, Pai, aonde superabundou o pecado. Que agora as pessoas vejam a tua santidade, a obra de Jesus na vida deste. Lília, é isso que Jesus quer que eu e você faça, que essa seja a nossa reação, que a gente clame no nome dele, peça socorro para que ele destrua a obra mental na vida do Saulo, para que ele destrua a obra que o diabo está trazendo. Não olhe para a pessoa humana e ache que é ela. Lembre que existe uma obra má e esta obra é do diabo. Embora ele esteja usando pessoas humanas, embora ele esteja usando pessoas que estão na tua mesa, embora ele esteja usando pessoas, porque essa é a parte que mais dói. Jesus veio para eles. Então as pessoas que estão te atacando mentalmente, nessa construção mental de cegueira do mundo tenebroso, com uma força, estão cegas realizando as suas obras, são pessoas pela qual você ora, são pessoas pela qual você tem dado a sua vida para a salvação dessas pessoas, e Deus, ele vai te recompensar. Deixar aqui bem claro. Se você crê, mesmo doendo, mesmo chorando, mesmo suportando, porque não é uma coisa que a pessoa quer. A pessoa não quer ficar no sofrimento.
Mas você fica porque você sabe, eu creio em Jesus e Ele tem poder. Eu creio em Jesus e Ele tem poder. Eu creio em Jesus e Ele tem poder. Deus liberou uma palavra, 70 anos de cativeiro, então eu vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar para a minha terra. Eu vou sair deste lugar. Mas aqueles que saem da cruz, aqueles que saem do cativeiro, de debaixo da palavra de Deus, perdem a sua proteção. Como assim? Deus foi exato. Se submetam. E aqueles que não se submeteram, ele disse que não aceitaram o processo e que não aceitaram o tempo do processo, mas sair e decidissem sair debaixo da palavra, iam morrer de peste, de fome, de espada. Então aceite o processo. Você pode estar vivendo com alguém ou em uma empresa onde esse ser humano tem dureza mental, onde esse ser humano tem sido injusto com você, porém Deus está vendo a injustiça de Nabucodonosor. Deus está vendo que Nabucodonosor devia te acolher, devia te ajudar, devia estar atento às tuas necessidades, porém ele não está. Ele está pensando em crescer, ele está pensando só nele mesmo, está sendo egoísta. Deus está vendo e Deus vai tratar com Nabucodonosor. É a esta igreja, é eu e você, debaixo dessa dependência, aonde nós cremos, está fazendo a injustiça comigo, porém Deus, ele vai me defender. Deus vai destruir a injustiça. Deus vai destruir a injustiça. Deus vai destruir a construção mental egoísta e vai dar a esta mente um novo interior. Porque Nabucodonosor glorificou a Deus. Nabucodonosor reconheceu que Deus dá, mas Deus também tira. E que Deus abate os orgulhosos. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, destruirá esta obra. É por isso que o adversário quer te parar. Por quê? Por causa do nome de Jesus Cristo. Eu e você não somos nada sem Jesus. Por isso que ele está incitando a nós a sair da cruz e a não suportarmos o tempo do processo e o processo. O tempo do processo e o processo. Mas nesse ambiente que você está, você tem comida, você tem moradia. Nabucodonosor pode não estar atento às tuas necessidades. Porém, você não está morrendo de fome. Por quê? Quem ia morrer de fome era quem saísse debaixo da palavra, que dizia 70 anos no cativeiro. Aí ia morrer de fome, diz a palavra. Mas se você está debaixo da palavra, ele pode não estar te dando lagosta, ele pode não estar te dando camarão, mas ele está te dando feijão, arroz. Você tem para sobreviver. Você está entendendo a palavra que o Pai está dizendo para mim e para você? Você está entendendo a palavra que o Pai está dizendo para mim e para você? Sabe por quê? O adversário quer que você saia da cruz. Sabe por quê? O adversário quer que você saia do cativeiro. Sabe por quê? O adversário quer te incitar a sair da prisão. Porque a prisão, o cativeiro está e a crucificação está preservando a tua alma. Claro. Para você sair da situação que o diabo provocou, lembra isso. Essa obra mal não é de Deus. Essa obra mal é do diabo. É o diabo que levou Jesus para a cruz. É a Babilônia que está levando as pessoas para o cativeiro. Porém, com a permissão de Deus. Porque aquele povo estava fazendo coisas ruins. Então ali foi para preservar a alma deles. Então, a nossa oração, que é a nossa reação, mas antes disso, deixa eu ir lá. Em Jó fala o seguinte, que o Espírito Santo trouxe, aí antes que eu me esqueça, porque às vezes ele fala e eu não falo na hora. Veja, Jó 2,6. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. O que é que Deus está preservando aqui? A alma de Jó. Vida aqui é a alma. Poupa-lhe a alma. Poupa-lhe a alma. Ele não tinha autorização. Então, foi algo que o Espírito Santo ele trouxe um entendimento para mim. Filha, o cativeiro, a prisão, as situações, é Deus
preservando a minha alma e a sua. Por quê? Porque ainda não existe uma estrutura e podemos ser influenciados mentalmente e aí trazer morte e destruição para nossa alma. Então, enquanto ele está te dando uma estrutura, ele te deixa numa prisão. E você pode não entender, mas isso é o cuidado. Se você soubesse como eu agradeço a Deus pelos meus processos, porque eu reconheço mentalmente e estruturalmente a minha alma não tem estrutura. Então, se ele não colocasse situações a qual ele me impossibilitasse de sair, me impossibilitasse de se movimentar, eu podia ter levado a minha alma por não saber a verdade exata, por não saber, por não ter essa construção que a minha alma, que o Espírito Santo trouxe para a minha alma, das suas palavras, eu podia ser influenciada mentalmente. Então tudo isso foi cuidado, tudo isso foi amor, mas isso não significa que as prisões que ele nos colocou não é para as pessoas nos fazer mal. Os cativeiros não é para o ser humano nos fazer mal. Isto Deus vai tratar. Deus não leva a gente para situações para que as pessoas que estão ali como autoridade, que tem acesso, tem uma situação financeira boa, tem um crescimento às vezes profissional, você tá ali. E Deus está passando por ali, porque Deus estava passando pela Babilônia para tratar o seu povo. Mas não era para Nabucodonosor ser injusto daquela forma. Tá nem aí para as viúvas, para os necessitados, só querendo construir estátua, só querendo construir a própria imagem do seu reino, para que as pessoas o admirassem, para que as pessoas o adorassem. Não era isso que Deus queria. Deus queria que ele alimentasse, fosse atento às necessidades. Então, traduzindo numa linguagem atual, um governo, por exemplo. Deus não quer que o governo não atenda às necessidades das pessoas. O que Deus quer é que ele dê a vida. É que ele esteja atento às necessidades. É que ele ajude as viúvas. É que ele ajude os estrangeiros. É que ele ajude os órfãos. É isso que Deus quer. A obra mal não é de Deus. Essa construção mental está repreendida em nome de Jesus. É o diabo que traz a obra mal e é Deus que destrói. Mas muitos estão nas obras más. Por quê? Porque saíram do processo, porque fugiram, porque não ficaram. Então aí você tem uma empresa que você está, porém o patrão é injusto, não te dá um bom salário, mas esse salário, querendo ou não, você consegue comprar um alimento para tua família. Você não consegue comprar roupa todo mês, mas consegue de vez em quando. Então ali naquele momento tá suprindo a necessidade enquanto você está no processo. Mas você acha que Deus não vai tratar com o governante? Você acha que Deus não vai tratar com a obra que o governante está fazendo, com a obra que o patrão está fazendo? Vai! Sabe por quê? Porque o mal que esta pessoa decide fazer do inferno, o próprio inferno traz a paga para estes. Isso. Não tenham medo da autoridade. É algo assim a palavra, diz o Senhor. Que a palavra dele diz, não tenham medo da autoridade. Se você fizer o bem, não tenha medo. Mas se você fizer o mal, aí a autoridade vai vir com a espada. Falando numa linguagem para eu e você entender. Então, se você faz o mal, você dá legalidade ao diabo para trazer o mal. Porque você fez. Porque você usou a espada. Porque você usou a boca para ferir. Porque você usou a boca para fofocar. Porque você traiu. Então, o que o adversário espera é uma reação física, natural. Não é uma reação espiritual. Não é você orar por aqueles que estão perseguindo você. Então, você se esconde. Você não vai no ambiente. Por quê? Porque tem uma perseguição e ela é real. E ele usa as pessoas humanas. Por quê? Para que eu e você caia na armadilha. Isso é uma armadilha. Uma armadilha. Para você cegamente se submeter ao reino dele. Então alguém te trai, aí você trai também. Alguém te abandona, aí você abandona também. Alguém te rejeita, aí você rejeita também. Alguém te fofoca, aí você fofoca também. Alguém te rouba, aí você rouba também. Eu escutei a moça falando, né, que alguém tinha roubado alguém e... Enfim. E ela falando, né, é ladrão, é não sei o quê. Veja, isso tá matando com a boca. Tá matando com a boca. Porque já tá condenado mesmo. Mas você é por onde esta pessoa pode conhecer o amor. A gente nem sabe. A gente não tá defendendo a obra. Mas a gente não sabe que
que lá essa pessoa veio. A gente não imagina o que as pessoas passam. Gente, não imagina. E não é justificável. Não quer dizer que é dolorido, que não é dolorido. No meu aniversário, por exemplo, a minha mãe me ligou no final do dia que ela caiu num golpe. E ela acabou transferindo um Pix. E foi no meu aniversário, vê? Final do dia. E ela muito aflita, muito triste, falou. Eu não disse nada, eu não sabia como reagir, tudinho, mas eu fiquei. Mas depois que passou tudo, depois ela me ligou de novo, porque a pessoa usou o meu nome, né? E aí a gente começou a conversar, eu disse, mãe, a gente começou a conversar, né? Só Jesus pode libertar essa pessoa, e essa é a verdade. Por quê? Porque o ambiente que essa pessoa cresceu de roubo, ou o grupo que essa pessoa tá de roubo, aceita essa obra. Então, fariseus, judeus, Judas, eles estão em grupos e mentalmente eles concordam com a obra de trair, com a obra de abandonar, com a obra de rejeitar. Oxe, deixa essa mulher é muito chata. Aí você deixa por quê? Porque às vezes a mulher, não sei, não tá dando atenção. Aí você deixa um casamento por causa de atenção. Aí você deixa um casamento porque seu marido não é o mais carinhoso possível. Você vai buscar lá fora e sai da situação para ir buscar algo físico, algo que gera dopamina, que gera prazer. E não espera o melhor de Deus, porque Deus, ele tem o melhor que não cabe no meu cérebro e no teu cérebro. Então a obra que Jesus espera de nós, e eu não estou falando isso se eu não tenha feito, a gente vai chegar lá. Lá em Ezequiel 36, 23, revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Então as nações, a qual no meio delas eles profanaram o nome do Senhor, agora elas veriam a santidade do Senhor. Ou seja, veriam a obra de Deus na vida daqueles que profanaram o seu nome. Então é isto que eu e você deve orar. É isto que aonde superabundou o pecado, que agora as pessoas vejam a santidade de Deus. Essa é a nossa oração, no oculto e no secreto. Se nosso olhar estiver verdadeiramente para o reino que está vindo contra nós. E lá no verso 31 diz assim: então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações, que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Terão nojo das ações, das obras. Isso é um reconhecimento mental. Quando você reconhece que a obra que você realizou não é boa, que a obra que você realizou não é mal. E essa obra é de quem? Porque Deus não quer que a gente traia pessoas. Deus não quer que a gente roube pessoas. Porque isso causa o quê? Isso causa dor. Isso causa sofrimento. Quando alguém decide trair você, você está sofrendo fisicamente e mentalmente a dor do pecado que a outra pessoa decidiu fazer. Entendeu? Você como filho de Deus, a outra pessoa que se deixou mentalmente a ser conduzido pelo engano, pela mentira do reino do diabo e vem contra você com a obra dele, você sofre a dor mental e física da outra pessoa que decidiu trair, abandonar, rejeitar, fofocar, não sei que tipo de obra, roubar você, falar mal de você. Então você vai sofrer mentalmente e fisicamente. E principalmente se essas pessoas estão na tua mesa. Principalmente se essas pessoas você é muito afeiçoado e tem orado por elas. Então descobrir, Deus trazer para a superfície as obras que essas pessoas têm feito nos ocultos, isso vai machucar terrivelmente a sua mente e o seu corpo. E gerar possivelmente até uma doença psicossomática, mente e corpo. A dor que você está sofrendo mental, o seu corpo ser atingido, a área do coração, a área da gastrite, né, que fala também, né? Esqueci o nome agora. Enfim, perdoe, o estômago, enfim. Com reinite também, que é uma das reações também de sofrimento mental. Existem vários que não é o caso de nós falarmos aqui.
mas só para você ter clareza. Então alguém pode colocar uma depressão no teu cérebro por causa das obras. Aleluia. O Espírito Santo me falou isso agora. Então jogar você dentro de uma depressão e de uma ansiedade, por quê? Por causa das obras que aquelas pessoas que você ama decidiu mentalmente fazer. Então o que elas estão fazendo vai trazer uma dor mental e física, porém a gente não precisa ficar com a nossa consciência aterrorizada, escravizada pelo medo, como se não houvesse mais esperança. Mas o Espírito que está em nós é um Espírito de fortaleza. E este Espírito levanta a nossa alma e o nosso corpo. As palavras de Deus traz cura. Então, aonde a obra maligna trouxe um efeito para a sua mente e trouxe um problema físico, uma depressão, uma ansiedade, uma gastrite, um problema de coração. Em Provérbios 4 fala da restauração, da saúde. Que você traz a água viva para o cérebro e a saúde no seu corpo. Que você traz as palavras de Deus para o cérebro e a saúde em seu corpo. Por quê? Porque aí agora você vai estar cheio de água viva. Então, se você não está com os pensamentos que o adversário quer que você tenha, com a ansiedade, de várias preocupações, o seu corpo agora passará a ter saúde. As palavras de Deus têm esse poder. E eu vou dizer algo para você. Só para finalizarmos esse capítulo, no verso 33 é assim: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. Então, a cidade habitada e ruínas reconstruídas, porque Deus, Ele restaura sim. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que traz para a origem aquilo que foi destruído. Então, se há algum engano mental na vida de alguém que você ama, de identidade, de personalidade, de caráter, em nome de Jesus, por amor a você que suportou, que está com fé nele, ele destrói a obra maligna. Porque ele não vai ouvir a oração de quem está roubando. Ele vai ouvir a sua oração. Ele não vai ouvir a oração de quem está traindo. Ele vai ouvir a sua oração. A palavra de Deus diz que Jó orava pelos amigos. No verso 10 de Jó 42. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. E o que aquelas pessoas, as obras que a fala deles estavam falando, estava incitando Deus. Deus fala: a ira de Deus se acendeu. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Então Deus não vai ouvir a oração de quem está realizando uma obra mal. Uma obra que incita a sua ira, que acende a sua ira. Deus vai ouvir a minha oração e a tua oração. Então o adversário, ele espera. O que é que ele espera? Tenha paciência, que eu quero transmitir tudo aquilo que o Espírito Santo já vem ministrando no meu interior. O adversário, ele espera uma reação. Ele espera que você reaja. Ele espera que quando você saiba da traição, você decida trair. Ele quer que você decida ser uma prostituta do seu reino. Ser uma mulher imoral no seu reino. É isso que ele espera. É isso que ele espera de você. Para termos clareza com esta palavra. Então aqui é você. Você decidiu não reagir. Você decidiu se ajoelhar e orar. E Jesus Cristo está na sua frente. Então essa daqui é as pessoas que estão em vermelhinho, realizando obras mal. Obra de traição, rejeição, abandono, defamação, negação,
zombaria, essas são as obras. Então você decide, orar. Você decide orar para que Jesus liberte. Para que estas pessoas possam conhecer e possam estar onde você está. No reino de Jesus Cristo. Para que conheçam a verdade. Para que sejam livres e conheçam a verdade. Então você ora para que Jesus liberte. Para que estas pessoas possam morrer pela causa de Cristo. Para que Jesus tenha um encontro com estas pessoas. E você ora, inclusive, pela mulher pela qual você sofreu a traição. Ou pelo homem pela qual você sofreu a traição. Você ora para que Deus liberte essa mulher das garras do diabo, de querer destruir a família das pessoas, de dar sua mente para ter obras imorais e trazer dor e sofrimento para mulheres, ou trazer dor e sofrimento se for um homem. Então você vai orar, e o que vai acontecer? Jesus tem um encontro, e aonde agora era vermelhinho, vai passar a ser verdinho. Você vai entender o que o Espírito Santo traz para mim e para você. Vai passar a ser o quê? Verdinho. Então, se você foi traído, abandonado e reage fisicamente e naturalmente, você está fazendo o que o diabo quer. Mas se você vai orar e pede para Jesus salvar, e Jesus traz esse, e é Jesus que traz, é o Jesus aqui, não é você. Você não tem esse poder. Então Jesus vai e puxa tudo pro seu reino. Então você acha que o adversário vai ficar feliz? Que essas almas que estavam sobre o seu domínio, sobre o seu poder, agora vão passar para o lado de Cristo? Não. E isso vai causar muita ira e muita raiva nele. Por quê? Porque ele perdeu essas almas. Porque ele perdeu essas almas. Então, se você está em Cristo, se você crê em Jesus Cristo, não desista. Não desista por causa das obras mais que o adversário tem trazido até você. Embora eu saiba que não seja fácil, mas é quando nós não olhamos para a pessoa humana, mas para o diabo, para a obra que ele está trazendo. Então, você descobre, isso é muito pesado, de que está sendo traída ou traído, e você ora pelo traidor. E você ora por a mulher que está incitando, que está trazendo essa dor, ou este homem, para o seu casamento, para o seu relacionamento conjugal. Por quê? Porque essa obra é do diabo. Quem quer a destruição da família? É o diabo. Então ali, na dor, e aí você chora, põe a sobrecarga mental para fora, e você conversa e pede a ajuda do Espírito Santo, que vai interceder, que vai fazer essa oração com você, porque a carne e sangue não vai querer orar, viu? Não se engane. Mas o Espírito sabe exatamente como conduzir você e eu nesta oração. Então a gente tem que ser sincero. Nas situações de muita dor na minha vida, eu fui sincera, eu não sei orar. Me ajuda. E ele me ajudou. E ele me levou a orar. Onde superambudou o pecado. Agora que as pessoas vejam a santidade. Libertam. Traz essas pessoas. Então você começa a orar pelas pessoas que estão fazendo fofoca de você, traindo, abandonando, falando, enfim. Para que Jesus traga essas pessoas para o seu reino, para a verdade. Esse é o desejo do seu coração. O desejo de que essas pessoas conheçam a verdade. E aí o diabo vai ficar furioso. Porque o que você está pedindo é para que essas pessoas que estão sob o domínio saiam dele. E ele não espera isso. Ele espera que você reaja de uma forma física. Então, a palavra de Deus é assim, lá em Provérbios 4, 20, 21 e 22. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção, dê atenção aos seus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarda-o no mais íntimo do seu coração. Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Então, guarda no mais íntimo do seu coração. Guarda nas memórias dentro do teu cérebro. Porque o cérebro, ele é físico. Então, você guarda as palavras de Deus dentro dele. Você crê e elas são vida. Elas são saúde
para todo o corpo. Por quê? Porque elas são vida. Ela não é morte, as palavras de Deus. Então, a depressão, a ansiedade, eu não sei que tipo de situação você está vivendo, que traz aqui algo para sua mente, e isso pode estar causando morte, e você traz as palavras de Deus, então restaura a vida dentro de você. Por quê? Porque as palavras de Deus são vida, e tendo vida dentro do seu interior, o corpo também é restaurado. E eu vivi isso na minha vida. Diante das situações, a palavra de Deus trouxe estabilidade mental. Eu consegui ter paz interior, mesmo sobre fortes obras do mal. E isso realmente acontece quando você ora. Você ora para que Jesus liberte, você ora para que Jesus tenha um encontro, salva este homem, salva esta moça, liberta, que eles venham para o teu reino, que eles conheçam a verdade. E aí você ora: Pai, tu amas a família, tu és um Deus de família, a família é um projeto teu, ajuda-me a eu e o meu esposo a ter uma família segundo os teus pensamentos. Não é o segundo para ter uma família segundo o que o Agar traz de ideia. Segundo o que o mundo traz de ideia. Por isso que está havendo muita destruição nos lares, muita destruição de relacionamentos, de amizades, de ministérios, de tantas coisas. Por quê? Porque está um plano, está um pensamento e está um propósito que é territorial, que é físico, que é natural, que é humano. Não está alinhado com as palavras do céu. Não está alinhado com as palavras de Deus. Então, quando nós trazemos as palavras de Deus e ficamos debaixo dela, Deus destrói a obra maligna. Então, alguém decide te abandonar, Deus restaura. Deus tira Sarai da casa de Faraó e restitui Sarai a você, te diz o Senhor. Enquanto você está orando ali, orando por aqueles que deveriam te ajudar, mas que causaram mais dor e mais sofrimento, Deus muda o teu cativeiro. Deus muda a tua sorte, porque você está alinhado com os céus. E essa clareza de entendimento, eu glorifico a Deus por Ele nos trazer esta palavra. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.